Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Dani, sou advogado e professor de Direito e vou falar um pouquinho a respeito de intimações, citações, notificações no processo penal. Vamos lá? Então pessoal, o tema da aula de hoje é citação, notificação e intimação, claro, no processo penal. Primeiro pessoal, a gente precisa lembrar que no processo existem três sujeitos. No processo existe o juiz. Existe também, pessoal, o acusado. E existe também, pessoal, o acusador. Como regra aqui, Ministério Público. E aqui a gente pode chamar de réu. Esses, pessoal, portanto, serão os sujeitos dentro do processo. Porém, existem duas partes no processo. Quais são as partes no processo? Acusador e acusado. Então temos três sujeitos atuantes no processo, três sujeitos, porém duas partes. A comunicação de todos os atos processuais está a serviço da eficácia do contraditório e do direito de defesa. Então todas essas comunicações agem e atuam aí com fundamento no contraditório, claro, e na defesa. Pessoal, citações. Vou falar um pouquinho a respeito das citações. Nosso primeiro tópico hoje a tratar. A citação ela tem previsão legal lá nos artigos 351 até o 369 do Código de Processo Penal. 369. A citação é a comunicação ao réu da existência de uma acusação, assegurando a ele o contraditório, portanto, a sua informação de que há um processo contra ele, para que com isso ele possa criar as condições necessárias, claro, para estabelecer a sua defesa no processo. A citação, pessoal, ela é sempre feita através de um mandado de citação. Que deve ser, claro, cumprido por um oficial de justiça. Então, esse mandado, pessoal, vai ser expedido para que seja cumprido aí por um oficial de justiça. Os requisitos, eles estão previstos nos artigos 352 e 357. Os requisitos desse mandado de citação estão previstos lá nos artigos 352 e 357 também do Código de Processo Penal. Como regra, pessoal, interessante algumas exceções aí, que é, por exemplo, a citação de militar, pessoal. Citação de militar. De acordo com o artigo 358, a citação do militar vai ser feita na figura da autoridade superior. Então, na figura da autoridade superior. A citação de um funcionário público tem previsão, pessoal, lá no artigo 359, uma situação também diferente, que é o que? Existe a notificação do chefe da repartição.
tá? Excitação de réu preso tem previsão, pessoal, lá na súmula 351 do STF. E como regra, a citação do réu preso, ela, claro, vai precisar uma requisição para a condução do preso, feita para o diretor do estabelecimento penitenciário onde o preso se encontra, e é necessária a citação do réu preso, tá? Lembrando, pessoal, que é nula a citação feita por edital a réu preso na mesma unidade. Ainda, pessoal, a respeito do tema citação, citação real, citação real. A citação real é aquela feita por mandado, cumprido por meio de oficial de justiça, que comunica ao réu pessoalmente a citação. Então, a citação real é aquela feita pessoalmente ao réu. Feita pessoalmente ao réu. Já, pessoal, a citação ficta fictícia, portanto, é aquela realizada através de edital e somente pode ser utilizada quando esgotadas todas as possibilidades de realizar-se a citação real. Então, a citação ficta é aquela citação feita por edital. Por edital. Existe a possibilidade, pessoal, também de uma citação chamada citação por hora certa. Existe a possibilidade de uma citação por hora certa. Por hora certa. Essa citação por hora certa, ela está inserida no artigo 362, mas, pessoal, tem os seus requisitos lá no Código de Processo Civil, nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. E fala, pessoal, que a citação por hora certa, em caso de ser realizada, claro, será nomeado um defensor dativo, tá? Lembrando, por 2 vezes o oficial vai até a residência ou a casa do suposto local onde deve se encontrar o réu a ser citado. O oficial ele tem a impressão, a certeza de que o réu está se furtando, está se escondendo para receber a citação, e aí ele marca a citação por hora certa para que naquele dia o réu apareça, se encontre, ele entrega a citação, e caso não seja encontrado, ele vai citar o réu, então, por hora certa. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Interessante lembrar aqui no processo penal que citado, pessoal, por edital, então aqui quando a citação é por edital, se citado por edital não comparece e não constitui advogado, citado por edital, o réu não comparece e não constitui advogado, a gente tem que lembrar lá do artigo 366 do Código de Processo Penal. O processo, como regra, fica suspenso, inclusive o prazo prescricional. Vão ser produzidas provas urgentes aí relevantes ao processo, pessoal, tá? E há a possibilidade da prisão preventiva, desde que, claro, existam os elementos para a decretação da prisão preventiva. Prisão preventiva lá no artigo 311 e 312, certo? Então aqui, pessoal, um pouco a respeito da citação. Até logo, tchau, tchau.